Voltamos com o Gente em Destaque. Hoje eu converso com a Evânia Medeiros, recém-impulsada na Academia Jacareiense de Letras. Evânia, no primeiro bloco a gente repassou um pouquinho da sua infância, a gente falou dos seus pais, também dos seus avós, mas esse gosto pela leitura e pela escrita também começa ainda na sua infância ou é uma coisa mais na fase adulta? A leitura é da infância, né? Tive incentivos assim, de amigos. Eu acho que tem 3 pessoas que na leitura me influenciaram muito, que foi o Neilton, né? Ele fornecia gibi, era dessa fase, né? Tinha coleções, então nós tínhamos esse acesso, a família toda, as meninas todas, né? O segundo foi uma amiga, Mônica. A Mônica era quase uma biblioteca. Eu entregava um livro a ela, pegava outro, entregava outro, sempre lendo, né? E a Vera, uma vizinha, né? Então, sempre assim, buscando pela leitura. Depois em bibliotecas, sempre. Mas tem algum livro dessa fase de infância, adolescência que mais te marcou? Ou algum autor de obras que mais te marcaram? É O Meu Pé de Laranja ali, né? Eu acho que foi um dos marcos. Eu acho que na época era todo mundo, né? O Homem que Calculava também, né? Eu sempre gostei de matemática, né? O português não era a minha, né? O escrever não, mas sempre lendo muito. E você vem para Jacareí em 2005? Vem a trabalho? O marido, João, era funcionário da Kaiser Rio. Em 2004, a Kaiser Rio encerra as atividades. E ele foi um dos funcionários que não foi demitido, né? Na época foi uma situação triste, que a empresa fechou, os funcionários chegaram para trabalhar assinando a demissão e voltava para casa. Ele entrou, né? Ele trabalhava em custos e ele teve a proposta de vir para Jacareí, né? E era pegar o pacote de demissão, que não era de todo ruim. Eles já tinham, acho que, 20 anos de empresa, né? Mas nós resolvemos vir, tinha um filhinho de 1 ano, e foi dessa forma que nos estabelecemos em Jacareí. A sua primeira impressão da cidade foi qual? Jacareí, quando nós viemos para cá, a sensação de que estava viajando. Era algo muito diferente, porque no Rio, a gente morava em Nova Iguaçu, ele trabalhava em Queimados, então era uma viagem. Ele saía muito cedo e voltava muito tarde, assim, né, por causa do trânsito. E nós a nossa referência era a Kaiser, aqui em Jacareí, e então vamos procurar a casa perto da Kaiser, né? E aí eu lembro que ele já conhecia um pouco, né? Ele falou, não, tem um bairro que você vai gostar, né? E aí, antes de entrar no bairro, nós entramos no Clube Trianon. Nós escolhemos o clube e depois escolhemos a casa. Nós ficamos no Jardim Siesta, desde 2005. Que é um bairro mais ou menos próximo ali da empresa. É o primeiro também, né? bairro, né? Que é um bairro que nos acolheu muito bem, né? Eu acho que 5 anos depois nós compramos a nossa casa e aí nos enraizamos lá, né? E o seu processo de escritora, daí de colocar no papel mesmo, começa exatamente como você até falou um pouquinho no bloco anterior, em 2013, quando você começou a fazer análise. Sim. Conta pra gente como é que começou isso. Minha análise é com a psicanalista Elaine de Paula Nader, né? Começou uma troca de mensagens, né? Eu gosto de pintar, eu gosto de tecer, né? E começava assim, eu fazia as coisas e mandava foto pelo WhatsApp. Você procurou a análise porque você queria o intuito de se conhecer melhor ou estava com algum tipo de problema? Por que você procurou? Não, eu procurei com o intuito de me conhecer melhor. Foi naquele momento em que eu procurei, eu não estava com problema nenhum. Assim, eu achava, né? O grande problema era achar que não tinha problema, né? Aí começa a fazer análise, eles... né? Então, eu mandava fotos e aí a gente conversava e ela me perguntava, eu não esperava a próxima sessão para falar, a resposta eu mandava. Sabe? Eu lembro que ela perguntou uma vez, logo no início, o que dava prazer
Evânia, o que te dá prazer? E eu fui para casa, passou uns dias, eu escrevi tudo, o que não dá eu não faço. Simples, eu não faço, né? Mostra um temperamento assim, né? Forte, né? E foi nesse processo, e eu fui uma palavra, uma frase, e quando eu me dei conta, já estava se passando quase um ano, e eu estava escrevendo uma forma poética. A gente conversava, eu ia para casa, eu escrevia e enviava. Então aquilo foi ficando registrado. Virou um costume, né? Virou um vício. E eu fiquei viciada em escrever para ela. Eu tinha que me controlar para não escrever toda hora. Teve um momento que eu escrevia todo dia, né? Por isso que o livro se chama Limite. Eu não encontrava esse limite de parar de escrever. Mas daí, por exemplo, tem uma mudança que é da pessoa que escreve no papel como você escrevia para sua analista, mas a pessoa se tornar escritora é diferente. Quando é que você viu que poderia, daquele material, colocar num livro, você e com certeza iria se expor a algumas ideias que você tinha colocado? Como é que foi essa transição? Então, essa transição foi... E aí eu comecei a mostrar minhas mensagens, mostrava para uma amiga ou outra, teve a Laís Vilela, ela foi, Vânia, você é uma poeta, né, dentro do que eu falava. E eu fui fazer uma oficina, né, eu já tinha no final de 2013, 2014, no final de 2015 a prefeitura abriu oficinas lá no teatro, né, lá no Educa Mais. E eu fui fazer uma de escrita literária, né, com a professora Cecília Delap. Eu fui fazer com ela uma oficina, acho que de 3, 4 meses, e ela foi vendo o que eu escrevia. Ela que me orientou mandar essa crônica Nova Iguaçu para a Academia de Letras. Eu fiz essa crônica lá, ela falou assim, é o primeiro concurso que tiver, você envia, né? Eu não me via muito como escritora. Aí ela falou, visita a Academia de Letras, eu fui visitar, né? E eu lembro que eu encontrei o Tony, ele marcou, era a próxima quinta-feira, era aberta ao público, e eu fui. E lembro as pessoas que estavam lá naquele momento, né? A Joana Aranha me acolheu muito bem, né? Assim, foi um carinho especial, me deu o livro naquele dia. Mas o seu Benedito Lencioni, né? Ele perguntou assim, onde é que estão os seus poemas, né? Aí eu peguei e falei assim, tá aí no WhatsApp. Ele, não, você já colocou em algum lugar? Eu falei, não, já mandei a conversa toda para e-mail, tá lá. Ele, mas cadê? Eu falei, não tenho. Ele falou, então você não tem nada. Eu falei, não, eu não estou imprimindo nada. Aí ele me orientou a imprimir. Ele falou, vamos coloca isso tudo, imprime, coloca em ordem, né? E vê como fica. Dá uma organizada. Sim, ele quem me orientou e eu fiz. Né? E os temas principais desses escritos para sua analista eram em torno de pensamentos, era em torno de confissões? Permeava o que Num processo de análise, né, assim, o psicanalista Ilan em si, né, ele te cutuca. Está ali para cutucar, para tirar a casca da ferida, né? Então, muitas vezes, tira aquela casquinha, você leva aquele susto, né? E eu levava um tempo para elaborar, sabe? Encontrar a resposta dentro daquilo. E aí, quando eu encontrava, era quando eu acordava, sabe? Eu acordava assim, parecia que as palavrinhas caíam, e eu pegava o celular e... Só no celular? O livro foi todo no celular. Foi no celular. Bem curioso isso, né? Porque você não, ao mesmo tempo que você tinha essa compulsão, né, de escrever todo dia para ela, num determinado momento, você começa todo dia mandar textos para ela. Mas você não sentava e escrevia? Não, era bem posição do divã. Eu deitava no meu sofá, e pegava o celular aqui. A tecnologia a favor da escrita. Né? Da escrita e da análise também, né? E na escrita eu me expressava muito mais do que falando, porque quando eu estava lá falando, eu estava falando o que eu queria. Quando eu escrevia, vinha do inconsciente. Muitas vezes eu não sabia e as lágrimas escorriam. Você chegava a se surpreender com o que você mesmo escrevia? Sempre, sempre,
sempre me surpreendia depois, né? Sempre, porque aquilo rasgava, né? Eu estava me rasgando e costurando, né? Rasgando, me descobrindo, né? Nesse processo de escrita, eu não sabia, eu sofria de alterações de humores. Então, nesse processo de escrever, né? Eu falava assim, eu estou voltando. Eu ia e voltava, né? Ia da euforia, ia a tristeza, alegria e tristeza. Esse é o processo de quem sofre alterações de humor, e é disso que o livro traz. Um pouco de bipolaridade, assim? Chama-se o processo, o transtorno de humor bipolar, né? Teve médico que falou que eu sou transtorno de personalidade, borderline, entendeu? Porque tem vários transtornos que levam a essa alteração de humor. O que é o nome em si? Isso, né, não importa muito, né? Mas o sofrer de alteração de humor é algo muito grave, muito severo e provoca muito sofrimento a você e quem está ao seu redor, principalmente quem está perto, né? E você se dá conta disso, né? Porque até aí era o povo que me irritava, né? E para juntar toda essa escrita nesse livro, que foi o Limites, eu imagino que você deve ter tirado... deve ter cortado algumas coisas. E para selecionar isso, eu queria saber exatamente sobre isso. Você sofreu para até poder juntar tudo isso e guardar no papel? Não. Esse processo de colocar no papel foi muito bom. Foi algo... Porque você foi editando, né? Tem um, até aqui, tem um que eu escrevi nesse exato momento. Olha aqui, olha. Pode ler pra gente, se você quiser. Estou aqui de novo no celular, né? Quer dizer, eu já estava no processo de montar o que seria um livro, né? Isso no final de 2015, né? E eu peguei e escrevi, estou aqui de novo. Talvez só um pouco mais. Posso perceber, tão próximo estive de você, o quanto você se doou, o quanto esteve presente. E eu, na minha impulsividade, exigi cada vez mais. Por que não deste um basta? Né? Se doou o quanto foi possível, resistiu com tanta classe todas as minhas pulsões, com uma aparente tranquilidade. Permitiu que eu me rasgasse para que houvesse um resgate. Esperou com paciência e dedicou-se com tanto amor. Então, nesse momento, eu estava assim... Ebulição. Estava, né? E era o Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Era isso que eu fiz naquele momento, né? E dei uma arrumada. A primeira correção foi pela Cecília Delap. Ela deu uma primeira enxugada, né? Esse processo de enxugar é doído. Porque você tem que deixar algumas coisas de fora que você vai deixar de fora, mas com aperto no coração, né? Isso, entendeu? Eu procurei uma editora que falou assim, não, você teria que lapidar tudo. A gente ia levar uns 6 meses em lapidação. Mas não era, eu não queria aquele lirismo. Se eu fosse procurar isso, eu ia tirar a essência do que foi. Isso aqui não são poemas, é uma conversa no WhatsApp. Então, mostra mais a intensidade de como era... mostra o seu sentimento no momento ali, do instante da escrita, né? E essa fala aí do momento, né? Algumas pessoas falam assim, você é corajosa em se expor o processo de análise, né? E isso me vem muito a Elaine, né? Elaine Nada, que falava assim, Vânia, mas e quando isso acontecer? Ela falava isso, e eu repito, é 2013, é 2014, é 2015. Eu estava assim, nesse momento. Não significa que eu estou nessa tristeza profunda agora. Foi aqui. Né? Mas você hoje ainda faz análise, não? Faço. Eu me afastei da Elaine esse ano por 2 meses, né? Voltei em agosto e agora em dezembro eu retorno. Estou num processo de desligar, porque... Eu me liguei muito, ou talvez seja uma alta e uma visita, eu não sei como posso chamar isso. Mas continua escrevendo para ela? Isso da posse, sim, mandei foto, entendeu? Não, mas estou falando de escrever os seus pensamentos, não mais. Não, se eu tenho que escrever, eu tenho outro recurso. Agora eu vou para o computador e escrevo, né? Quando vem, né? No celular eu escrevo todos os dias. Mas quando foi o momento que você
interrompe essa escrita para ela? Foi de uma vez? Não interrompeu. Não interrompeu. Esse livro aqui vai até o ano de... Até esse processo que eu agradeci, esse momento da gratidão, que eu vi, que eu imprimi, né? E depois eu escrevo além do fim, mais um pouquinho, né? Eu não gosto de final do fim do livro, fica muita coisa pendente. Então, meu livro tem fim e mais 2 páginas. Tem um adendo. Porque dói. Parece que fica faltando, você fica com sede, querendo mais um pouquinho no final de um livro. E eu acho que quando eu terminei, eu queria mais um pouquinho, né? Então, isso é 2014, 2015. O ano de 2016 é um segundo livro. É um processo muito mais doloroso do que esse aqui. Que eu não tive coragem de pôr nada nesse. Talvez um dia eu publique, né? E tem um 2017, eu estou escrevendo, e fica em ordem de data, porque eu fui me modificando, né? A escrita mudou. Tá certo, a gente vai continuar então com esse papo com a escritora Evânia Medeiros no próximo bloco. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.